Dá tchau pra mamãe. Joga beijo. Te amo, viu? Tudo bem? Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. E hoje é o vlog do fim de semana. E hoje eu acordei um pouco mais tarde, acordei por volta de 8 horas, 7h30, 8 horas por aí. E eu acordei esse horário porque Tobias acordou hoje uma vez só na noite, só que ele acordou por volta de entre 11 e meia-noite. Aí foi o horário que o Jonas estava vindo deitar, porque ele chega do trabalho, vai tomar banho e tal. E eu, às vezes, eu espero, né? Mas às vezes, quando eu tô muito, muito cansada, eu deito antes. Às vezes eu deito até antes dele chegar. Ontem eu acabei cochilando no sofá e ele chegou do trabalho e me acordou pra eu vir deitar na cama. E aí, só que eu tava muito cansada agora, graças a Deus. Eu falei pra vocês, acho, no último vlog, que Tobias não tava aceitando o carrinho de noite, só durante o dia. Mas graças a Deus agora, às vezes ele tem ficado no carrinho até acordado. E tem vezes, mas ainda assim é um pouco difícil, mas durante o dia pra tirar sonecas. E à noite também ele tem aceitado o carrinho. E ele, graças a Deus, eu amamento ele. E aí eu coloco um travesseiro no carrinho pra ficar mais aconchegado e também porque eu coloco ele no travesseiro, deixo ele um pouquinho, depois eu transfiro ele pro carrinho pra ele não perceber, né? Porque aí já fica quentinho com o corpinho dele e tal, fica mais, como é que eu posso dizer? Mais confortável, né? E aí eu coloco ele depois e ele fica. Mas ele tava acordando umas 2 vezes na noite. Só que essa noite, umas 2 a 3 vezes, mas hoje ele acordou só 2 vezes. E aí ele só acordou uma vez, na verdade, que foi esse horário. Só que aí como eu tava muito cansada, eu coloquei ele na cama comigo. Nas outras vezes eu colocava ele na cama porque ele não aceitava o carrinho. Então, aí eu amamentava ele deitada, só que dessa vez foi porque eu tava muito cansada. E aí depois ele começou a ficar irritado. Enfim, eu sei que aí eu troquei de peito pra amamentar. Aí fiquei, né, depois sentei pra amamentar ele. Aí ele tinha feito cocô. Eu fui trocar ele, amamentei no outro, amamentei sentada. Depois eu peguei, ele não queria mais mamar porque ele já tava com a barriga cheia. Aí eu ninei ele. Outra coisa também era que ele só tava dormindo mamando. Mas hoje ele dormiu com eu ninando ele. Depois eu coloquei ele no carrinho, nem passei ele pro travesseiro, já coloquei ele direto no carrinho.
E aí ele dormiu, eu deitei de volta, porque eu fui no banheiro ainda, eram as 3h10. E aí eu dormi com ele, e aí ele dormiu e depois ele só acordou 6 horas da manhã. Apesar de ter demorado da primeira vez, mas pelo menos ele dormiu. Não, na verdade eu não sei se nós dois cochilamos, depois ele acordou com essa agonia, mas se foi coisa de poucos minutos dormindo, né? Mas enfim, aí depois aí eu acordei umas 8 e pouca, fui trocar ele, amamentar, ele dormiu e... Ele dormiu não, ele ficou com o Jonas, na verdade ele ficou no carrinho, mas ficou chorando, aí Jonas pegou ele. Hoje o Jonas tá de folga, então aí eu tomei café, depois o Jonas foi tomar café e eu arrumei Matias e ele foi na rua com o Jonas passear um pouco. Aí eu aproveitei pra amamentar Tobias, ele dormiu, e aí eu aproveitei também pra tomar um banho, lavar meu cabelo, escovar os dentes, me arrumar. E depois eu fui cortar as unhas de Tobias e agora falta mais ou menos 1 hora pra eu acordar ele, porque eu fico acordando ele de 2 em 2 horas pra trocar e tudo mais. E também porque se ele dorme muito, pra ele ficar um pouquinho acordado, porque se ele dorme muito, tem essa dificuldade na noite, né? Porque ele dorme tudo que ele deveria dormir durante o dia e de noite ele não quer dormir. Então, eu vou acordando ele e depois... eu mostrei pra vocês os produtinhos, eu lavei meu cabelo, shampoo, condicionador e lavo meu corpo com esse sabonete líquido, né, da Monange, que eu lavo o corpo todo. E eu lavo a minha cicatriz e o meu rosto com esse shampoo de glicerina da Johnson, é ótimo. E é isso, agora acho que eu vou ficar descansando um pouco até a hora de acordar Tobias. Da tarde. E aí, como eu sempre disse pra vocês, né, quando quando o Tobias dorme durante o dia, raramente eu deito de manhã, né, pra dormir. Normalmente eu espero à tarde, né, eu aproveito pra fazer minhas coisas ou pra ficar com o Matias, e de tarde, quando os dois estão dormindo, aí sim eu aproveito pra descansar. E hoje de manhã eu até deitei, mas não descansei naquela hora, porque praticamente na mesma hora que Tobias dormiu, aí eu tomei banho e tal, aí eu fui ler a Bíblia, Matias mais Jonas chegaram, e aí eu gravei aquela partezinha e tal, eles já tinham chegado, aquela parte que eu falei, que eu gravei falando, e aí depois eu já fui acordar Tobias, na verdade fiquei um pouco aqui com eles, depois fui acordar Tobias, trocar ele e tal, ficar um pouquinho com ele no colo. Ele mamou, ficou acordadinho. Aí Jonas almoçou mais Matias, aí depois ficou com ele pra eu almoçar. Aí eu amamentei ele de novo, depois ele ficou quietinho, eu deixei ele no carrinho, Jonas deu banho em Matias e tal. A gente botou ele aqui na porta do quarto, ele ficou um tempinho, depois eu dormi, aí eu trouxe ele pra cama. Aí ele chorou, né, eu fiquei aqui deitada, ele deu uma choradinha. Eu botei ele aqui na cama, o Matias estava comigo, aí eu pensei que ele ia querer mamar, mas ele quase dormiu, sem nem mamar e tal, só de deitar aqui na cama. Mas aí Matias ficou fazendo barulho, aí ele acordou, aí ele mamou só um pouquinho e dormiu. E ao mesmo tempo Matias também dormiu, aí Jonas botou ele no carrinho, a gente cochilou. E aí ele acordou, mamou mais um pouquinho e dormiu de novo. E aí agora eu vim acordar ele, pra ele passar um tempinho acordado, troquei a fraldinha dele, que tava de bastante xixi. E agora nós vamos lanchar. Matias também já acordou.
Já tá lá com minha mãe mais Jonas e a gente vai fazer um lanche. Jonas acho que vai na rua, lá em casa, porque tem que botar ração pra Belinha. E também ele quer cortar o cabelo, eu vou aproveitar pra pedir pra ele comprar umas coisas na farmácia. Mas é isso. Tá até botar pra trás. Ó, mãe, tá fazendo um biscoitinho. 2 colheres de manteiga. Olha aqui pra mãe. São gêmeos, você sabe Isso significa... que os dois estavam... E nasceram no mesmo... Pedro e Laura ainda usam fraldas. Você sabe para que serve a fralda? A fazer o cocô dentro dela. Um dia, o papai e a mamãe falaram: crianças, vocês já estão crescidinhos para usarem fraldas. Vocês podem aprender a usar o banheiro sozinhos. Querem tentar? Sim, já crescemos. Bravo. Adeus, fralda. Adeus. Oi, gente, agora já estamos no domingo, eu tô cheia de espinha. Mas enfim, já estamos no domingo e eu não mostrei mais nada direito ontem, porque ontem, no final da tarde, né, a gente descansou e tal, depois levantamos, comemos pipoca, ficamos ali na sala conversando. Aí Jonas foi lá em casa pra botar ração pra Belinha e tal, ele tinha me pedido pra fazer um cachorro quente, aí ele ia comprar as coisas pra poder trazer, pra poder fazer. Só que aí ele demorou lá. E aí quando ele chegou já era 5 e pouca para 6 horas, que é o horário que eu dou banho em Tobias. E aí eu fui acordar ele, né, pra ele ficar um tempinho acordado. E fui separar as coisas pra dar banho nele. Aí eu fui dar o banho nele, eu nem gravei pra vocês ontem porque eu tava sozinha. Jonas tava fazendo cachorro quente, que aí ele chegou e ele foi começando a fazer, porque senão ia ficar muito tarde. E minha mãe tava ocupada também preparando café, olhando o Matias, fazendo as coisas na casa, então não dava pra gravar. E como agora eu tô dando no fim do dia, eu dou banho com a luz do quarto apagada, porque ele fica muito agoniado com a luz acesa.
E também pra já ir acalmando ele, mas principalmente porque ele fica muito agoniado mesmo com a luz muito em cima dele. Desde a maternidade era assim. Então, pelo menos por enquanto, né, até ele se acostumar e tal, vou ficar dando banho nele assim. E aí, naquela vez que eu gravei pra vocês, nem deu pra ver direito, porque ficou muito longe. Então, não gostei muito do ângulo que eu tinha colocado e eu não tenho um tripé, então eu precisava que alguém gravasse, mas não tinha quem gravar. Então, aí eu dei banho nele e tal, fui fazer ele dormir. Só que eu acho que por eu estar muito estressada e tal, ele sentiu também e ele não quis dormir. Aí eu levei ele pra sala, Jonas ficou com ele, apagou a luz pra ir acalmando ele, porque, como eu disse, ele fica muito agoniado com muita luz acesa, principalmente à noite. E eu nem fiz rotina de sono, nada com isso, disso com ele no hospital e tal, mas ele veio assim de fábrica. Não sei porquê, não sei se também é o costume, porque eu não sei se tem a ver, né? Porque ele tava na barriga, ele não via nada, mas porque com o Matias eu faço isso desde pequeno, né? De quando ele tá aqui na minha barriga, que ele era bem pequenininho, que ele tava aqui, eu apagava tudo e tal, não sei, sei lá, se tem alguma coisa a ver com isso ou não. Mas enfim, o fato é que ele fica bem agoniado, aí Jonas apagou a luz e eu fui tomando café. Aí depois ele veio pro meu colo, mamou um pouco, dormiu. Aí Jonas foi na farmácia e aí demorou muito, né? Eu fui colocar ele lá. Aí Jonas foi na farmácia, eu fiquei esperando ele. Depois eu tomei um banho, me arrumei pra dormir, deitei com o Matias. Ele demorou pra dormir e tal. Depois ele dormiu, aí Jonas colocou ele na cama com ele, porque Matias se mexe muito durante a noite. Então eu tenho medo dele ficar batendo na minha barriga, porque eu nem tirei os pontos ainda. E Tobias também já tinha dormido, né? Aí depois ele acordou pra mamar, aquela rotina da madrugada. Mas foi isso. E hoje de manhã também não gravei nada, porque eu fui fazer a rotina normal. Acordei, fui trocar Tobias, amamentar. Depois ele ficou um pouco acordado na sala, enquanto eu arrumava as camas e tal. Depois eu fui tomar café, Matias também, e fiquei um pouco com ele. Aí fui fazendo aquela rotina, tentei descansar um pouco, mas não consegui muito. Aí fui fazendo aquela rotina de acordar ele de 2 horas em 2 horas pra ficar um tempo acordado. Ele mamou, brincou um pouquinho, agora já tá dormindo de novo. Eu aproveitei pra tomar um banho. E é isso, daqui a pouco eu vou almoçar, que agora já são mais de meio-dia. Gente, agora já faltam 10 para as 6. E eu nem mostrei mais nada de tarde, porque daqui a pouco você vai tomar banho também, porque a mamãe não pode se abaixar pra te dar banho. Aí, eu ia descansar quando eles dormiram depois do almoço, só que o que aconteceu? Na hora que eu deitei, talvez já dormido, eu deitei pra descansar, o Matias foi deitar comigo. Só que aí ele caiu, bateu a testa, fez um galo enorme. E aí, eu não consegui mais descansar. Aí, Tobias acordou, aí eu tive que fazer ele dormir de novo. Aí, deitei um pouco, mas só cochilei um pouco. Porque o horário que ele dorme melhor mesmo é esse horário do meio da tarde. Aí, no fim da tarde, ele já não dorme tanto. Mas aí, ele acordou, aí eu fui... Matias também já tava um pouco chatinho, acordou meio enjoadinho. Aí, minha mãe deu lanche a ele e tal. Mas ele ficou meio enjoadinho, aí Tobias acordou também. Eu fui amamentar. Aí ele cochilou mais um pouco, mas também pouco tempo, aí umas 5 horas por aí ele acordou. E aí, acho que hoje ele vai dormir mais fácil, porque todos os dias, na verdade, ele dorme, né? Só que ontem, acho que foi porque eu tava mesmo muito estressada e tal, e aí acabou que ele sentiu. Tô vendo. Eu vi, amor. Muito bem.
Aí eu acho que ele vai dormir também mais fácil porque ele já tá um tempinho acordado. Porque normalmente chega esse fim da tarde eu vou acordar ele não quer acordar, demora muito. Enfim, ou às vezes ele acorda muito cedo e fica muito tempo acordado. Enfim, aí agora ele acordou, ficou um pouquinho na cama, aí mamou. E eu fui separar as coisinhas dele, botar a água do banho dele no fogo. E já vou dar banho nele já já. É o que você tá mostrando? Tô vendo. Lindo. Oi, gente. Já estamos alguns dias depois desse dia aí que eu gravei pra vocês. Hoje já é terça-feira. Eu gravei domingo, sábado, domingo. Mas eu vim aqui encerrar o vlog pra vocês porque eu não encerrei nesse dia. Acabou que Tobias demorou pra dormir também nesse dia. E aí depois eu saí do quarto, fui tomar café. Na verdade fiquei um pouco com o Jonas e Matias, porque ainda tava cedo, a gente foi lá fora um pouco. Depois eu fui tomar café, botar o café de Matias, tomar banho, me arrumar pra dormir. Mas foi esse o vlog, espero que vocês tenham gostado. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!